Boa noite, pessoal. Eu gostaria de deixar uns versículos da Palavra de Deus para vocês nessa noite. Mateus, no seu capítulo 7, versículo 7. Senhor Jesus Cristo, por intermédio do nosso irmão Mateus, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é homem que, pedindo pão o seu filho, lhe dará uma serpente, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pedirem. O interessante desse versículo que nós mencionamos nesse momento é que Deus, Ele incentiva aqueles que confiam nele a pedir, e Ele promete dar. Muitas das vezes as pessoas pedem a Deus e não recebem, e com isso muitas das vezes perde a fé. Mas o mais interessante de tudo é que a Bíblia também nos relata que aquele que pedir algo a Deus, peça, porém com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que ele é levado de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de coração inconstante. Então, Deus, ele promete nos dar, promete recompensar aquele que pede, porém aquele que pede sem duvidar, acreditando que Deus que prometeu, ele é aquele que também é fiel para cumprir com a sua palavra. Muitas das vezes as pessoas desacreditam de Deus porque nós estamos vivendo nos dias de hoje tempo difícil, em que as pessoas não honram com as suas palavras, em que as pessoas muitas das vezes prometem e não cumprem, e vivem muitas das vezes de enganação. Marcam compromissos e não cumprem. Então muitas das vezes as pessoas acham que Deus, ele é semelhante ao homem. A Bíblia nos afirma para nós pedirmos crendo que nós já recebemos, porque fiel e justo é aquele que prometeu nos dar. Nós observamos na palavra de Deus irmãos no passado que oraram acreditando e desceu fogo do céu. Irmãos que no passado pediram e ressuscitaram mortos. Irmãos que no passado operaram maravilhas, porque o maior interessado em operar milagres é Deus. Porque quando Ele opera milagres, Ele prova para as pessoas que Ele existe. E não só que Ele existe, mas também que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Nós vivemos em tempo de incredulidade. E por quê? Por causa que as pessoas já desacreditam de tudo. Porém Deus, Ele tem nos ensinado que Ele está com o olho como chama de fogo, e Ele está observando todos os moradores dessa terra, e aqueles a quem Ele se agrada, Ele recompensa.
Então, que cada um de nós venhamos aprender a acreditar em Deus. E quando pedir, ter a expectativa que Ele vai recompensar. Porque esta é a promessa dele, recompensar aqueles que creem nele. Amém.